O Imperador, sem dúvidas, foi uma máquina dentro de campo. Mas seus números não dizem isso. Em 371 jogos, ele tem 178 gols marcados. Isso para um cara tido como um dos maiores atacantes da história da seleção é muito ruim. Porém, quando você para conhecer um pouco melhor da história de Adriano, você entende o porquê de um jovem com um potencial para melhor do mundo se tornou o jogador com um rendimento abaixo do esperado. É muito triste de pensar que perdemos um grande atacante para uma doença que atinge hoje mais de 17 milhões de brasileiros, que é silenciosa, sutil, mas mortal. E que, no caso, levou boa parte do potencial do nosso querido Didico. Seu início. Adriano nasceu e viveu durante toda a sua infância na Vila Cruzeiro, uma das favelas mais perigosas do Rio de Janeiro. Chegou ao Flamengo em 1991, com 9 anos, onde foi destaque no futsal e logo se transferiu para o campo. Primeiramente lateral esquerdo até o último ano da base, sendo vice-campeão da Copa BH Juniores em 99. Até que, sob o comando de Carlos Alberto Torres, o Capita, que notou sua habilidade e o colocou para o ataque. Durante todo esse período, Didico teve seu pai, Sr. Almir Leite Ribeiro, junto com ele, acompanhando cada conquista pela base e sua evolução a cada treino. Promovido ao time profissional em 2000, fez sua estreia no dia 2 de fevereiro, contra o Botafogo no torneio Rio-São Paulo. O jogador desde cedo já impressionava a todos por seu grande vigor físico. Um tanque de guerra, Adriano mostrava vontade de jogar e de trazer cada vez mais orgulho ao seu pai. As coisas estavam indo cada dia melhores. Com menos de 2 anos de profissional, Didico estreou pela seleção em 2000 com apenas 18 anos e foi vendido para a Internazionale de Zanetti, Ronaldo e Materazzi em 2001. A ascensão dele estava sendo absurda. O mundo se encantava com o que Adriano conseguia fazer. No topo do mundo. A vida mudou. Da favela, ele passou a morar na Itália. O trem e ônibus cheios deram lugar a diversos carrões na garagem. A família ficou no Brasil. E Adriano sofreu um grande baque com a mudança brusca de realidade e a ruptura com o berço familiar. Apesar de estar muito bem, fazendo muito sucesso e começando a despontar no seu cenário, abdicar de certas coisas pode acarretar em consequências psicológicas. E ele teve que ficar longe da família para poder jogar na Europa. Mas mesmo assim, foi forte e conseguiu se desenvolver muito bem, mesmo em meio às adversidades. Adriano não era mais apenas Adriano, passava a ser chamado de Imperador. Com maior visibilidade, ele foi novamente chamado para a seleção, e mais uma conquista se realizava na vida dele. O ano era 2004, e sua carreira havia subido mais um degrau. Foi campeão da Copa América com a seleção. E aí, quando tudo parecia bem, sua vida mudou. Coração dilacerado. Dias após a conquista do título com a amarelinha, o imperador recebeu uma notícia que acabou com qualquer alegria que existia em seu coração naquele momento. Seu pai havia falecido. Em uma semana, o atacante foi do céu ao inferno. A pancada foi forte demais para o filho, que tinha o pai como seu fiel escudeiro, conselheiro e responsável por conter os excessos que ele já demonstrava ter antes de tudo isso. O Sr. Almir Leite Ribeiro era tudo para Adriano. Ali deixei de ser o Adriano que era antes, confessou o jogador, que começou a abusar do álcool. Ainda assim, até 2006, o atacante teve um número impressionante de gols,
de partidas disputadas por temporada e estava no seu auge da forma física. Era titular da seleção brasileira e fazia 1 gol a cada 2 jogos na Itália. Em 180 participações, foram 91 gols. Já no seu limite psicológico após tantas pancadas da vida, foi a Copa de 2006 a gota d'água. Duramente criticado pela imprensa esportiva brasileira, irritada com a péssima campanha da seleção naquela Copa, seu desempenho foi só piorando, junto de seu emocional. Em uma entrevista ele fala: porque na época eu perdi meu pai, eu peguei um tempo pra mim. Eu não tava com cabeça não, negão. Não era mais eu. Depois que meu pai morreu, né? Não vou botar a culpa no meu pai não, mas isso mexeu um pouquinho com a minha cabeça. Eu não conseguia mais ser eu não conseguia mais jogar, sabe, com alegria, sabe, com aquela paixão mesmo de... Eu não tava conseguindo, cara. A partir daí, nada mais foi como antes. Adriano ficou em uma espécie de vai e volta entre Brasil e Europa, e nessa época começaram também as polêmicas. Depressão, problemas com a polícia, envolvimento com o tráfico, alcoolismo e demais outras coisas. Em outubro de 2006, em má forma na Inter, o atacante foi liberado pela diretoria para esfriar a cabeça no Rio de Janeiro. No entanto, ao invés de descansar, ele foi visto em bailes funk e andando pelas ruas da cidade na garupa de uma moto. E no ano seguinte, sem nem poder ter seu pai para segurar a barra junto dele, pelo seu baixo rendimento, acabou sendo barrado pelo treinador Roberto Mancini e nem sequer foi inscrito na Liga dos Campeões de 2007 e 2008. Vida polêmica. Após tudo isso, o atleta meio que desistiu do sonho do futebol europeu. Em 2009, já no Flamengo, Adriano apareceu para treinar com uma queimadura no calcanhar, após ter dado um rolê de moto. E a partir daí foram polêmicas atrás de polêmicas. Acusado de amarrar sua namorada em uma árvore após uma briga numa favela, tirar foto fazendo símbolo de uma facção criminosa e com um abajur em formato de fuzil, sua vida profissional foi ficando cada vez mais de lado. Até que em 2016, pelo Miami United, mesmo não tendo anunciado a sua aposentadoria, Adriano Leite Ribeiro fez sua última partida como profissional. E tudo isso por uma doença que até hoje é tida por muitos como bobeira, frescura ou drama. A depressão não só tirou a alegria do Didico, como a de todos os brasileiros que ele poderia ter feito sorrir com títulos pela seleção. Esse mal não escolhe classe, cor ou gênero. Isso é coisa séria. E se você se identifica com o caso de Adriano, procure ajuda. Existem diversos meios de se livrar disso. Não deixe que seu potencial também seja desperdiçado.